Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Até aí, toma assento, queridos. Nós estamos diante da chamada ministerial de Jeremias. Jeremias era de uma família sacerdotal e já estava se preparando, ou sendo preparado para ser um sacerdote. Pertencia a uma família rica, e logo na sua tenra idade, ainda jovenzinho, ele recebe a chamada de Deus para ser profeta. Receber a chamada de Deus para alguém que fazia parte de uma família sacerdotal, dentro das condições que ali estava, e quais eram essas condições? Israel estava vivendo uma decadência espiritual. Eles tinham afastado o seu coração, estavam cocheando entre dois pensamentos. Eles se, vamos dizer assim, vangloriavam pelo templo de Salomão, e eles achavam que enquanto o templo estivesse ali, nada iria acontecer a eles, porque Deus estava no templo, Deus estava naquele lugar, e isso fez com que a nação inteira começasse a queimar incensos, fazer oferendas a outros deuses, e no culto de domingo ele estava lá na igreja de novo. E eles diziam que não tinha nada, não tinha problema nenhum. Então, Jeremias vai dizer que Israel foi ferido de uma chaga mortal. Não tinha cura. Não havia cura. É interessante que tem até uma música que eu já cantei muito, mas uma música totalmente errada. Essa música, quem fez essa música aí, ele não estudou o contexto, né? Aquela música que diz: há um médico em Gileade, né? Há um bálsamo em Gileade. Aquilo ali, quando Jeremias escreve aquilo ali, ele estava, na verdade, sendo irônico, né? Porque a terra ali de Gileade era conhecida pelos seus bálsamos medicinais, mas Jeremias estava usando de ironia, dizendo assim: no porventura não tem médico aí? Mas a chaga de vocês não tem cura. Então ele estava sendo irônico, dizendo assim: você não disse que tem médico, que tem bálsamo em Gileade? Eu quero ver curar agora. Então, a situação de Israel, de Judá, era caótica. E diante de tudo isso, Deus levanta um menino, um jovenzinho, para ser profeta, para profetizar contra a própria casa. Porque os sacerdotes tinham se corrompido. Os profetas que estavam ali, que naquela época, não sei se vocês sabem, existia o profeta do rei, que eram contratados pelo rei, como Isaías. Isaías era um profeta contratado, um profeta oficial do palácio. E por isso que depois ele teve que ter aquela experiência com Deus, toda aquela coisa toda. Abacuque também era um profeta do palácio, contratado, oficial. Então, esse
esse jovenzinho é levantado por Deus para bater contra esse sistema todo, corrompido, corroído. Então, agora a gente entende Senhor, eu sou apenas um menino. Ele não estava sendo levantado para profetizar sobre, para entregar uma mensagem, era uma mensagem de repreensão. Muitas pessoas, quando olham a palavra profeta, elas não entendem que a maioria, 80% dos profetas que foram levantados no Antigo Testamento, não eram profetas de predição, eram profetas de repreensão. Eram profetas que vinham para trazer o povo de volta para debaixo da palavra de Deus. Então nós estamos diante de um texto muito forte, que Deus está levantando um jovem de dentro da casa dele para profetizar contra a sua própria casa, para profetizar contra os poderosos de Judá, para profetizar contra o rei, contra os seus ministros, contra os profetas contratados, contra os sacerdotes. Este foi o chamado de Jeremias. Então a gente entende logo aqui de início que a chamada de Deus exige coragem. Para você viver o projeto de Deus na sua vida, você precisa ter coragem, meu irmão. Porque se você não tiver coragem, o sistema, as forças contrárias, elas vão te calar, elas vão te barrar, elas vão fazer de tudo para sufocar o teu chamado. Não importa se ele é um chamado eclesiástico, se ele é chamado no mercado, se você, não importa, mas se é Deus que está te levantando, você precisa ter coragem. Eu venho já há um mês, mais de um mês, refletindo sobre a coragem e a covardia. E quando você vai lá na lista de Apocalipse, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino. E eu ficava dizendo, meu Deus, por que isso? Irmãos, a covardia é algo terrível. A frouxidão, ela atrai demônios. Ela atrai demônios. Então existem situações na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que se você, irmãos, não tiver coragem, não adianta ser chamado, não adianta Deus dar os dons, não adianta você ser forte. Olha o que Deus disse para José: ser forte e corajoso. Não é só ser forte, seja forte e corajoso. Então este jovem aqui, ele está prestes a se levantar contra todo um sistema de pessoas poderosas e de abdicar de uma riqueza que veio de família, para viver uma vida simples, para que o chamado de Deus se tornasse uma realidade na sua vida. Então, quando Deus nos encontra, quando você tem um encontro com o Senhor, a coragem, ela precisa fazer parte da sua vida. Porque se você não tiver coragem, você não vai viver as promessas de Deus na tua vida. Pessoas frouxas, pessoas covardes, qualquer coisa treme de medo, é paralisado por qualquer ameaça. Nós estamos diante de uma nação que nós estamos vendo aí, esse sistema, todo esse palco político de muitos covardes. E nós somos filhos, os nossos pais, os pais da igreja, foram homens de coragem que enfrentaram o maior império que já existiu nessa terra, o Império Romano. É este o sangue, é este o DNA que corre em nós. Então nós não pense, querido, que se no dia que você entender o chamado de Deus,
Não pense que no dia que você entender o chamado dos céus, o inimigo vai deixar você seguir. Não, ele vai se levantar contra você. E você precisa estar preparado. Você precisa saber que Deus está contigo. Olha o que Deus disse para Jeremias: eu estarei contigo, não temas. Então, diante desse cenário, Deus levanta Jeremias para profetizar o cativeiro de Judá. Escute essa história. Vamos voltar ao passado, a história aqui, o contexto histórico. Naquela época, a maior potência mundial da época eram os assírios. O Egito já era uma potência em declínio. E os assírios eram a maior de todas as potências. E Israel era vassalo dos assírios. Judá pagava tributo aos assírios. Mas Deus disse que iria penalizar o povo, iria levar o povo cativo. Você sabe o que foi que Deus fez? Deus levantou uma nova potência mundial. Deus levantou os caldeus. E na batalha de Carquemes, que é uma das mais famosas do mundo antigo, os caldeus derrotaram os assírios e os egípcios em uma mesma batalha. E se constituíram como a maior de todas as potências da época. Foram esses caldeus. Nabonido, Nabucodonosor e toda essa dinastia foi que invadiu Judá e levou cativo os judeus. Eu quero que você entenda do que eu estou falando aqui. Deus moveu, Deus mudou o balanço de forças do mundo para que a palavra dele se cumprisse. Quem está me entendendo agora aqui? Olha para o irmão e diga assim, então, diga para ele assim, então menos, meu irmão. Porque Deus, se Deus disser que vai ser, vai acontecer. Você não vai escapar disso. Então, quando você está vendo aí essas agonias agora com a chegada de Trump, está um fuzuê aí, uma agonia, as forças estão se reorganizando. Não se engane, Deus está no controle de todas as coisas. Não se espante com nada disso aí. Não se espante porque a igreja, ela está debaixo das asas. Ah, você não entendeu não. Jesus chegou em Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vós não quisestes. Mas a igreja quis. Então hoje você está debaixo das asas dele. Hoje você está, quem está entendendo aqui? Hoje você está guardado por ele, sendo sustentado por ele, protegido por ele. Então Deus levanta este jovem para profetizar contra esse sistema. E Deus diz: eu coloquei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Mas eu quero hoje falar sobre a palavra profética, a dinâmica da palavra profética por meio do ministério de Jeremias. E eu gostaria de meditar hoje sobre esse mover profético. Deus disse, versículo 10: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos,
Diga comigo: para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares. Diga: e também para edificares e para plantares. A obra de Deus não começa com Deus edificando. E nem começa com Deus plantando. A obra começa com Deus arrancando. Quem está aí? Eu só estou lendo a Bíblia. A obra começa com Deus arrancando. E o que é Deus arrancar? Aqui se fala de coisas que estão enraizadas. Coisas que estão profundas dentro da sua alma. Coisas que são verdades para você, mas são mentiras diante de Deus. E Deus diz assim: eu vou ter que arrancar isso de dentro de você. Eu vou ter que arrancar. Eu vou ter que arrancar essas falsas verdades. Como dizem os coaches, essas crenças limitantes. Eu vou ter que arrancar isso, para que eu possa trabalhar em você, para que a minha vontade se estabelecesse. Eu estou falando de um profeta, aleluia, que estava para, aleluia, comunicar às nações a vontade de Deus. E qual é o plano geral de tudo isso? Onde está? Qual é o mapa geral? O mapa e o plano geral é o seguinte: Deus iria levar o povo cativo da Babilônia para a Babilônia, para preservar, para purificar o povo da idolatria durante 70 anos, para que o povo estivesse preparado para que o Messias viesse dali. Esse é o plano geral. Então tudo isso era por causa de Jesus. Tudo isso era por causa da salvação do mundo. Jesus não poderia vir de um povo idólatra. Jesus não poderia vir de um povo que adorava falsos deuses. Por isso que quando Jesus chega, não existe idolatria em Israel. O povo estava até afastado, meio frio, mas não eram mais idólatras. Deus tinha arrancado isso. Porque depois que o povo retorna para Israel, depois dos 70 anos, Deus, o equilíbrio de forças, Deus vai mudando os reinos, até chegar nos Macabeus, no tempo dos Macabeus, onde os sacerdotes reinaram por 100 anos como reis em Israel, purificando, de onde surgiu os fariseus. Ou seja, a nação durante 100 anos foi purificada para preparar o Messias. Mas tudo isso começou por causa de um menino que resolveu abrir a boca, um menino que resolveu quebrar com o sistema, um menino que resolveu, quem está me entendendo aqui, aleluia, ouvir e abraçar a chamada de Deus. Aí Jeremias vai dizer assim, Deus vai dizer para Jeremias: para arrancares, e diga comigo, e para derrubares. Derrubar aqui fala de torre alta, de coisas altas. De coisas que são importantes para você, que são verdadeiros monumentos, que para você aquilo ali é. E aí Deus está dizendo para você: eu vou ter que derrubar isso. Esse ídolo, esse poste ídolo aí seu. Então primeiro Deus arranca, tira as crenças limitantes. E agora Deus diz assim: agora eu vou derrubar. Às vezes é trabalho, às vezes são pessoas.
Porque Deus só quer que na sua vida você, quando levantar os olhos, você só enxergue Ele. Ele tem que ser o grande na sua vida. Ele tem que ser o maior na sua vida. O que está entendendo aqui? É Ele que tem que ser grande. Então Deus derruba aquilo que está em eminência, em evidência. Aquilo que para você é, meu Deus. Então, aí o profeta, aí Deus não para. Deus diz assim: olha, e para, diga comigo, destruíres. Aí é terra arrasada. Tem um testemunho da missionária Edmé Williams, que ela cuidava de uma creche, né, de um projeto social para crianças, em uma das favelas do Rio de Janeiro. E era tipo um barraco. E ela orava a Deus para que Deus desse condições a ela para criar uma estrutura maior, para que abrigasse mais crianças. E aí ela saiu para poder pregar, foi convidada, atendeu o convite. Quando voltou, o barraco estava em chamas. Tinha tido um incêndio, tiraram todas as crianças a tempo e o barraco todo veio ao chão. Ela começou a chorar, foi orar a Deus. Deus, e agora? E Deus disse assim: Edmeia, para eu construir o edifício, eu tinha que derrubar o barraco. E Deus levantou um grupo de empresários e construiu uma grande edificação para o projeto social. Então cuidado, irmão. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele começa primeiro derrubando coisas. Primeiro Ele começa destruindo coisas. Coisas que não foram construídas nele, que não foram plantadas nele. E a gente fica em pânico. A gente fica pensando que o que é que vai acontecer comigo agora? Não vai acontecer nada, Deus está no controle. Ele só está primeiro limpando o terreno. Ele está limpando o terreno primeiro, para que a partir dali, do nada, do zero. E tem a última obra. A última é arruinares. Você sabe o que é arruinar? É quando você... Arruinar é se tornar ruínas. Você sabe o que é arruinar? A pessoa olhar e dizer assim: não vale a pena investir. Quem entendeu aqui? O que é ruína? Você olha para um negócio e diz assim: não vale a pena investir desse negócio aí. Então essa sua obra, essas construções mal feitas na sua vida, essas alianças que não foram feitas em Deus, Deus vai fazer isso. Deus vai arruinar. Deus vai destruir. Deus vai derribar. Deus vai arrancar. Quem está me entendendo aqui? Pai do Senhor, Bruno. Ele está dando risada que é a segunda vez que eu ouvi essa palavra. Sabe quando o aluno tem que repetir a prova? Pior que eu cheguei aqui, olhei para ele, Deus disse assim: pregue a mesma palavra. Então eu quero que você entenda hoje aqui como é que Deus trabalha. Deus trabalha assim. Aí você vem para a igreja, 30 anos, 25 anos, então 40, 50 anos, com a vida toda só a misericórdia de Deus. Aí você acha que Deus vai construir alguma coisa em cima desse barraco de vida que você tem? Você acha que Deus vai usar essa linha aí toda embaraçada para empinar a raia dele? Quem está me entendendo aqui? Deus, como é que a gente fazia? Cortava de um lado, cortava do outro, jogava fora e emendava. Deus está jogando fora esse carretel aí seu, todo embolado. Deus está arrancando isso de você. E
E aí Deus começa a tirar amigos, Deus começa a mudar pessoas, Deus começa, sabe, a te mudar de lugar, Deus começa a tirar os seus gostos, até desejo musical, Deus vai mudando tudo, porque Deus está arrancando, Deus está, aleluia, derrubando, Deus está destruindo e Deus está arruinando. Depois, aí ele vem com duas obras. Aí ele diz assim, diga comigo, edificares e para plantares. Aí a obra começa a aparecer. Então olha para o irmão e diga assim, não entre em pânico. Diga, está tudo certo. Diga assim, está dentro do cronograma. Quem é engenheiro sabe, né? O cronogramazinho. Está dentro do cronograma. Está tudo certo. E é assim, comigo foi assim. É assim que acontece, irmão. É impressionante isso. Deus vai tirando. Deus te afasta de pessoas. Deus sai trocando tudo. Às vezes Deus troca até o seu estilo de vestir. Deus troca roupa, Deus troca gosto musical. Deus sabe por quê? Porque Deus tem que preparar você para viver as promessas dEle. Deus tem que preparar, aleluia, você. E aí Ele vai edificar. E Ele vai plantar. E o que é plantar e edificar? Plantar fala da obra interna. Edificar fala da obra externa. Porque plantar, primeiro que aparece são as raízes. Começa a enraizar. E Deus começa a fazer essas duas obras em você. Vai edificando e vai plantando. Vai criando raízes. E quando Deus começa a fazer a obra dentro dele, dentro de você, irmãos, quando a obra é de Deus, ninguém pode destruir, ninguém pode arrancar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus plantou dentro de você. Ninguém vai poder arrancar. Sabe? Então nós precisamos entender essa dinâmica, esse fluxo, esse processo de Deus em nós. E parar de ficar reclamando de algo que... Gente, imagine você compra um terreno, está lá uma casa velha, você quer construir uma casa linda, bonita. Você vai reclamar porque alguém vai chegar lá e vai destruir a casa? Não, você vai dizer assim, muito obrigado. Você está limpando o terreno aí, porque eu não vou morar nessa casa. Mas quem diz esse é Deus. Deus diz assim, eu não vou morar nessa casa não. Eu vou construir uma casa nova. Eu vou construir uma vida nova. Quem está me entendendo aqui? Então para de crise. Vamos crescer. Vamos parar de mimimi. Vamos ser maduros. Como dizia minha mãe, engole o choro. Minha mãe era assim, engole o choro. Porque é assim, não tem jeito. Porque Deus está olhando na linha do tempo. Deus já está te vendo 10 anos lá na frente. Deus já está te vendo 15 anos lá na frente. E Deus está olhando para a obra que vai ser você. E Ele está sorrindo. E Ele está dizendo, vai ficar lindo. Porque Ele tem um projeto na mão. Você não. Quem já construiu alguma coisa do zero? Você olha assim. Aí você, rapaz, vai ficar bonito, né? Vai ficar top. Ficar bonito. Mas entre uma coisa e outra, tem um processo. Tem Deus arrancando. Uma vez,
Eu vim para Salvador, meu pai comprou um terreno, um barraco aqui, era um barraco. Comprou um terreno que tinha um barraco, a gente teve que destruir o barraco para construir a casa. E meus irmãos que cavaram o buraco. Quando eu voltava da escola, tinha não sei quantos carros de mão de terra para tirar de lá. Era uma luta. Lá vai eu e meu irmão, carregando. Eu disse, mas esse negócio não acaba não, é? Aí depois era bloco, era brita para botar para dentro, era cimento para botar. Jesus dos crentes. Mas depois a casa foi construída. Ficou tudo maravilhoso. Ficou bom. Mas é assim que a coisa acontece. Então eu não sei como foi o seu ano. Como disse o presbítero Misael, ainda é dia 4. Deus já fez, ele fez o dia 6 anos, o mundo em 6 dias. Tem muita coisa ainda para Deus fazer. Mas entenda o processo. O que é importante nisso tudo é você olhar para a obra e você ver o engenheiro lá, o arquiteto. Se você olhar para dentro de você e sentir que ele está aqui, e perceber a presença dele, descanse, vai dar tudo certo, vai ficar lindo. Mas não reclame do que Deus está fazendo. Não reclame. Não se sinta abandonado pelas pessoas. Não vá atrás de pessoas que foi Deus que separou elas de você. Não reclame porque Deus te tirou de um trabalho e você... Não reclame. Entenda que Deus está na tua vida, Ele está te conduzindo. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra é fiel. Então é uma obra. Então Deus levanta Jeremias para profetizar a nações, para falar com um povo duro e para trazer uma palavra dura, mas uma palavra que iria transformar aquele povo, que iria alinhar aquele povo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida daquele povo. E o que foi que aconteceu? Depois de todos esses processos, uma virgem dá a luz ao menino. Deus cumpriu a sua promessa. Mas olha a confusão. Olha a quantidade de reis que caíram. Olha a quantidade de exércitos que foram vencidos. Olha a quantidade de governadores que tiveram que cair. É uma confusão para quem não olha para o plano todo. É uma luta, parece que não tem saída para quem não tem o projeto da casa. Mais uma parede para derrubar. Mais um buraco para fazer. Isso não para não. Mas se você tem um projeto todo, você vai olhar, você não vai olhar o que está sendo feito. Você vai olhar o avanço. Você vai olhar que todos os dias tem algo novo naquele lugar. Todos os dias Deus tirou alguma coisa, Deus mudou alguma coisa, e você está percebendo que a obra dele ele continua, aleluia. Ele não é aquele pedreiro que acerta com você, né? Trabalha uma semana, depois some um mês, e aí volta depois. Não, ele é aquele que, aleluia, promete, e ele continua trabalhando na tua vida. Amém? Então, conte arrancar, derrubar, destruir, arruinar. 4. Edificar, plantar. É o dobro.
Dá muito mais trabalho para Deus desfazer a obra do homem, a obra do diabo, seja qual foi a obra que foi feita dentro de você. Mas Ele vai desfazer. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E o desfazer é tornar o terreno limpo, para a partir daí Ele construir algo novo na sua vida. Às vezes é rápido, mas às vezes demora. Quando eu vim para aqui, para a igreja, para essa igreja, nós já estávamos pastoreando uma igreja, a igreja tinha sido edificada, já tinha reformado a igreja, já estava tudo normal. Já tinha mais de quase 150 pessoas. E eu cheguei para Gisele e disse assim: olha, Deus está dizendo que a gente não vai ficar aqui, viu? E Deus está apontando o lugar. Eu perguntei: e aí, você vai? Você quer ir? Aí ela olhou assim: eu vou, mas você sabe que vai começar tudo de novo, né? Culto vazio, aquela mesma luta. E eu calculei um tempo para isso, só que foi mais do que o dobro. Demorou. E eu estava orando a Deus, disse: Deus, tinha que demorar assim mesmo? Foi. Há uns 2 anos atrás eu estava conversando com Deus. Vem cá, não tinha um atalhozinho para pegar alguma coisa, não? Você sabe o que foi que Deus me respondeu? Não, meu filho. Você tinha que passar por todo esse processo. Senão não iria dar certo. É mole? Eu fui conversar, eu me senti íntimo. Eu disse: já que a gente está aqui, deixa eu perguntar logo aqui para ver se... Não dava para o senhor dar uma encurtada, não? Ter dado uma... Eu disse: rapaz, está difícil aqui. Aí ele disse assim: não. Você teria que passar por todas essas decepções, traições, embates, lutas. Você tinha que passar. Quem está me entendendo aqui? Né? Mas no final, dá tudo certo. Porque Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. E eu encerro nesta noite aqui, estou para orar por vocês, dizendo que não importa qual é a fase que você está, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar de que a cada dia você está vendo Deus arrancando algo, edificando algo, destruindo algo, plantando algo. Quem está me entendendo aqui? É a obra dele. A cada dia você está crescendo. Porque daqui a 5 anos você não será mais a mesma pessoa. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, eu fiz 33 anos no Evangelho agora. E uma coisa que, quando você passa muito tempo, né, já de caminhada com Deus e tal, você começa a perceber certos padrões na vida de pessoas. E eu percebi, eu tenho uma pregação que eu falo sobre Daniel, que eu falo sobre isso. Faz tempo que eu preguei ela aqui, é mais para jovem. E na pregação eu chego e digo assim: daqui a 5 anos eu vou me encontrar com você. E eu vou saber se você escolheu o caminho certo. Porque não tem jeito. Contra fatos não há argumento. Não tem jeito. Eu aprendi isso. A vida cristã não adianta você ficar com sua lorota, desculpe o palavreado, sua conversinha. Não, porque Deus está trabalhando. Não adianta. O tempo vai revelar, meu irmão. Não adianta. Toda conversa fiada no Evangelho. Tem muito crente cheio de conversa. Irmão, o tempo mostra se Deus está com o cara ou não.
se Deus está com a pessoa ou não. Não tem jeito. Eu aprendi isso. E como pastor, você vai prosperar. Você vai ser uma pessoa melhor. A sua vida tem que estar melhor daqui a 5 anos. Você não pode ser a mesma pessoa hoje, não. Daqui a 5 anos você é a mesma, 2029, a mesma pessoa, as mesmas guerras, os mesmos problemas. Eu não acredito nisso. 33 anos de evangelho, não acredito nisso. Porque se eu me encontrar com o meu eu de 25 anos atrás, era uma pessoa totalmente diferente, não sou mais a mesma pessoa. Você entende isso? Eu não sou, eu posso ter as mesmas convicções de fé, a base não muda, mas a pessoa não é mais a mesma, e eu tenho que avançar. Isso é evangelho, irmão. Não adianta. Então, quando você passa muito tempo, eu como pastor, já há 22 anos, você começa a ver padrões, e a pessoa vem com aquela conversa, tal, aí você, tudo bem, vá. Não segue o que você diz, vai, segue. Aí vai, 2 anos, 4, 5. A vida não muda. É aquela mesma tranqueira, aquela mesma cantilena, sabe? Né? É uma cantilena, aquela mesma coisa, você já sabe todo o discurso da pessoa. Só que a gente olha para a vida dela e não vê mudança, não vê melhora. Isso não é evangelho, isso é religião. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é transformação de vida. Isso não é evangelho. Você está vivendo uma religião morta. Morta. Você não vai para lugar nenhum. E esse sempre foi o meu maior medo. Entrar em um sistema. Viver aquele sistema, aquela coisa fechada, aquela bolha. E sendo enganado. Eu não quero isso. Eu corria disso. Por isso que eu sempre fui questionador. Eu sempre questionei os meus líderes. Porque eu queria a verdade. Eu queria a vida dos céus. Eu queria o sobrenatural. Eu queria aquilo que o homem não pode manipular. Eu queria aquilo que o homem não pode. Quem está me entendendo aqui? Aquilo que o homem não pode maquiar. Aquilo que não está ao alcance da hermenêutica humana, do discurso humano. Aquilo que está fora do controle do homem. O evangelho, a palavra de Deus. Então você tem que entender isso. Sabe? Então no final de ano eu gosto de pregar esses negócios. Para sacudir você mesmo. Você sair daqui com raiva. Dizer assim, rapaz, não aguento mais. Pastor. Eu quero que você saia daqui hoje com raiva. Ou de você, ou do diabo. Mas saia com raiva. Saia com raiva. Para você tomar uma posição na vida. Tomar uma postura na vida. Que eu não aceito isso. Eu não sou Paulo, mas olhe para. Se você sentar, eu tenho uma biografia, eu tenho um arquivo que eu vou fazer. Eu descrevo todas as coisas que Deus fez na minha vida desde a minha conversão. Eu tenho todos os anos, tudo que aconteceu de transformação, de rebuliço, de mover. Você não tem. Por quê? Porque eu entendo que não tem como você passar um ano, irmão, e não acontecer nada de Deus na sua vida. Deus não fala com você nem por urim, nem por tumim. Não tem um sonho, uma revelação, não tem nada. Que vida chata. A vida do cristão não é essa. É novidade de vida, meu irmão. É Deus abrindo uma porta aqui, fechando outra ali. Vem uma luta aqui, uma tribulação. Você dá um chute na cara do cão, sai correndo, foge de uma tentação. Mas você não fica quieto. Quem está me entendendo aqui? É movimento em Deus. Você está crescendo. Deus está arrancando, destruindo. Deus está, quem está me entendendo, derrubando de um lado. E Deus está edificando do outro. E plantando do outro. Irmão, a vida em Deus, ela não é chata. É movimento. Quem está entendendo aqui? É movimento, meu irmão. Não para não. Por quê? Porque você está no mundo espiritual. Você está lutando contra forças espirituais. Ou você está avançando ou você está regredindo. Quando eu era novo na fé, eu li um livro que nele tinha uma ilustração.
da vida do crente é você dentro de uma... Eu encerro com essa aqui. Você numa canoa, remando contra a correnteza. Não pode parar. Se você parar, você regride. Mas não se preocupe, porque a força ela não virá de você. A força para remar vem dos céus. Deus só quer em você a disposição.